Eu queria começar a falar, lembrando de uma historinha que eu vivi com o Marcelo Magano, um ator, coisa da Cidade de Deus. Não sei se você conhece ele, é uma dupla, Patrick e Marcelo. Sim. E eles viraram até roteirista do Zorra Total um período e tal. Uma vez eles foram lá em casa, estavam morando em Copacabana, e aí eles falando dos coletivos, do subúrbio e tal. Pô, conhece tal coletivo? Aí eu, não. E tal coletivo você conhece? Aí teve uma hora que eu fiquei constrangido, eu falei assim, pô, Marcelo, pô, me emburguesei, cara. Porque tu sabe que sonho de pobre é morar em Copacabana. Porque pobre não quer morar no Jardim Botânico, na Gávea. Na Gávea. Mas Zona Sul é Copacabana. Você não quer morar na Gávea. Pobre não é Zona Sul, não é Gávea, né? Aí eu falei, pô, me emburguesei, cara. Eu agora, pô, não pego mais engarrafamento. Eu não pego mais metrô, não pego mais ônibus cheio. E eu sem graça, assim, constrangido, né? Aí eu olhei pra cara do Marcelo, ele, achando que ele vai me condenar. Ele falou assim, pô, um dia eu queria falar isso. Muito bom. Entendeu? Quando é que eu vou falar isso? Eu achando que ele ia me discriminar, eu tudo culpado, assim, né? Olha, mas eu vou reivindicar uma coisa aqui. A primeira é o seguinte, o Gabé mesmo que veio aqui, ele fala que Copacabana é a Madureira que passou do túnel, porque as sociabilidades... É o primeiro lugar que o cara quer ficar. É verdade. Porque a Copacabana tem isso, né? Eu tive até no Leblon com a minha filha esses dias, a gente foi encontrar um cara lá, tomar um vinho e tal. E Leblon... Eu não tenho nada contra o Leblon, mas a sensação que eu tô é que eu tô num clube em que eu não sou sócio. Sabe quando tu é amigo do cara que é sócio? E aí te leva na carteira dele, Não dá essa sensação? No shopping Leblon. Mas Copa tu é invisível. Em Copa tu é invisível. Copa o cara entra com aquele sungão sem camisa, mau barrigão no supermercado. Ninguém olha pro cara, ninguém olha pra você na praia, ninguém olha pra você... Todo mundo é estrangeiro e todo mundo é local em Copacabana. Então, eu acho que do ponto de vista dessa coisa da suburbanidade, porque o suburbano ele tem uma coisa assim, ele é o carioca que cruza a cidade, né? Sim. O cara que mora na Zona Sul, em Copacabana, tu não precisa ser de Copacabana, cara. Tem tudo lá. É verdade. Quem cruza a cidade que... é um futebol em Caxias, é uma festa de santo em Nova Iguaçu, é uma praia na não sei o quê, uma festa de criança não sei o quê. Num fim de semana, tu pegou uns 8 ônibus, né? Porque uma praia são 2, né? Depois, dependendo do que tu for... E essa propriedade que o carioca tem da cidade por ele ser um transeunte da cidade, né? Ele tem um sentimento de que ele é dono da cidade, né? Já o cara da Zona Sul, ele é dono da Zona Sul. O cara só sai da Zona Sul pra ir no Engenhão, no Maraca. Verdade. Por que ele vai sair dali? Pra ir aonde? Né? E eu vou pegar só um gancho na tua fala, mestre, que é o seguinte, é importante que a gente entenda que a gente tem que falar e tem que lutar por uma cidade democratizada, pelo direito à cidade, uma cidade dialógica, onde não existe essa segmentação, essa ideia, né, que esse ano completa 30 anos de cidade partida, que o Zueni Ventura trouxe lá. 30 anos já, hein, cara? Em 94, né, 93, 94, ano que vem faz 30 anos, mas... Traduzindo um drama que é secular, né? O Zueni, na verdade, ele... nomeia a doença, né? Porque, na verdade, onde começa os sintomas, é o início de tudo, a causa de tudo, a gente sabe que está lá na origem da própria cidade, né? Sim, uma cidade... do Rio de Janeiro, né? O afastamento dessas populações, dos grandes centros, daquilo que se chama cidade maravilhosa, né? Para onde a cidade escolhe se desenvolver, né? Então, se você for ver assim, é um processo sempre de alijamento, né? Desde do afastamento de quem é do Morro de quem está no centro, vai para o Morro da Providência, depois já vai ali para Mangueira, né, o processo dos morros, e aí a ida para o subúrbio. Quando termina a favela do Pinto, vai todo mundo para a Cidade de Deus. Então você já tem ali um processo muito claro, né, de alijamento da cidade. E ainda assim o Rio consegue preservar, talvez como cidade brasileira, talvez seja a única cidade que a contradição esteja tão explícita como uma Rocinha em São Conrado, né? É verdade. Como o Vidigal no Leblon, né? Aí, queira ou não queira, a praia democratiza tudo, né? Então, a cidade ainda preservou isso.
né? É uma E mistura. tem um elemento da tua fala que eu ia buscar, assim, eu acho que a gente tem que falar claramente que existe um projeto de segregação socioespacial, um racismo espacial na cidade do Rio de Janeiro, isso é histórico, mas é importante dizer que os suburbanos, e eu sempre bato nessa tecla, a gente sempre fala isso, a cada 5 cariocas, 4 são suburbanos, estamos falando de 5 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a conta. A gente tá falando de 80% da população da cidade. Caraca. Né? De 163 bairros, eu enfatizo isso. 87 estão na Zona Norte e 44 na Zona Oeste. Então a gente tá falando de 130 bairros da cidade do Rio de Janeiro. A Zona Sul são 16, com a Rocinha que virou bairro 17. Então não dá pra gente pautar a cultura, a sociabilidade, né, os patrimônios de uma cidade inteira a partir de um ponto que se pressupõe... Agora, não, que não dá, ou seja, que não dá, não deveria. É verdade. Porque assim, aqui temos um historiador aqui na mesa, né? O fluxo histórico, né? A ocupação do território, o manejo do ambiente, é tudo algo muito incontrolável o que acontece. A gente está falando de 100 anos, a gente está falando de 500 anos de Brasil, a gente está falando de 400 anos de Rio de Janeiro, a gente está falando de... historicamente, embora seja a origem da cidade, historicamente não é nada. Então, creio eu, e aí vamos para a gente falar um pouco de futuro, que na medida em que os meios de produção, de comunicação se democratizam, outras vozes podem ser ouvidas. Devem, né, mestre? Sim. Então eu acho que hoje também, talvez vale a pena começar a pesquisar os dados de quantos meninos que vieram do subúrbio que hoje tem podcast. Boa, verdade. De quantos meninos que hoje que faziam funk no subúrbio, que sempre fizeram funk no subúrbio, que nunca ganharam dinheiro, e quantos hoje ganham. Sim, São sim. Francis, né? Então, eu acho que tem sim. Eu não sei, eu lembro do incômodo que eu tinha nos anos 80 com os artistas nordestinos, que tinham já dentro deles um discurso muito arraigado de que no Sul o nordestino não tinha espaço, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer a conta de quem era nordestino, de cantor. Cara, carioca é a galera da Bossa Nova, que é nicho. A galera do samba, e dependendo de quem for, é nordestino, que a Bezerra da Silva era pernambucano. Sim. Né? Dependendo de quem for, é verdade. nordestino. E todo o resto é o quê? É baiano, pernambucano. Então a gente também, daqui a pouco, a gente tem que tomar cuidado para não bancar um discurso, porque talvez hegemonicamente de uma mídia formal, ainda há o equívoco de parecer que o Brasil é branco. Sim. Já muito menos, porque se você vai ver num elenco hoje de uma novela ou na própria publicidade, a presença de pessoas pretas ela é muito maior do que já foi. Mas quando você pensa, mas tudo bem, mas e os meios de produção? Pô, se pegar a molecada que está fazendo aí, desde podcasts mais bombados a menos bombados, é uma voz que vem do subúrbio, é uma voz que vem da periferia, seja de São Paulo, não sei o quê. Então, isso muda muito, porque a grana do marketing começa a não ir mais para um canal e começa a ir para o marketing, para o canal desses moleques. Esses moleques começam a comprar Porsche. Aí os caras ficam ricos. Aí daqui a pouco eles ficam ricos com o quê? Eles ficam ricos falando do subúrbio, levando seus ídolos, levando a galera do hip hop, levando cada moleque desse do funk que vai num programa desse aumenta a audiência assustadoramente. As marcas chegam no negócio. Então, talvez agora ser suburbano virou ativo. Sim. Ou se não virou, pode virar. A base de muita resistência, né? Isso fosse história a ser contada. Eu acho que é isso mesmo. Tem uma história que ela, até um certo ponto, ela é uma história de muita resistência. Primeiro é uma história de muito sofrimento. De muito sofrimento, sem nem possibilidade de resistir. Né? Tipo, só de sucumbir. Aceitar e sucumbir. Depois um período de muita resistência. Uma resistência, depois um período de conquistas. Que é, sempre vai falar aí da universidade, talvez seja um território que até só agora que a gente começa a entrar nesse território, mesmo assim por uma questão de política pública que tem que ter uma clareza. Mas talvez a partir dessa geração que vai, de uma primeira geração de formandos, de famílias que nunca se formaram, de graduados, de famílias que nunca se graduaram, isso, contando uma história a partir daqui, como se agora fosse a pré-história da história que virá. Talvez a gente possa ter outros cenários, mas eu sou um otimista sempre. Me desculpa se... Não. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!